Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Meu companheiro, se liga só, nosso assunto hoje é a crase e é um assunto muito importante. Eu sei que de vez em quando a gente fica naquela ânsia, nossa, eu tenho que aprender isso o mais rápido possível, se eu aprender isso em 5, 10 minutos é a melhor coisa a se fazer. Só que, gente, vamos lá. Devemos parar de ser imediatistas e pensar que dá para resolver algo em 5 ou 10 minutos. Na verdade, a videoaula ela te auxilia, é óbvio, de forma muito mais rápida do que você aprendeu na época da escola. Mas o que faz realmente o aluno entender é o tempo que ele disponibiliza para realmente estudar. É pegar um assunto de crase e aprender a base. E depois, trabalhar em cima de exercícios e quantas vezes for necessário visitar novamente o assunto. Então, você deve ter paciência. Ninguém aprende alguma coisa de uma hora para outra. Para eu poder ministrar essa aula aqui para vocês e qualquer outro professor também chegar aqui e ministrar uma aula com calma, com excelência, com uma boa didática, passou muito tempo para poder aprender isso daqui. Então vamos trabalhar com calma e tranquilidade para que você nunca mais erre esse assunto. Afinal de contas, em qualquer prova de concurso público tem um assunto que sempre cairá, que é o assunto da crase. Então vamos lá. Para início de conversa, meu companheiro, vamos começar a entender o que é a crase. Se eu botar aqui, esse A e esse acentozinho aqui em cima e te perguntar o que significa esse acentozinho. Deixa eu até colocar maior aqui, Vou colocar assim, Tem muito aluno, eu tenho certeza disso, que vai falar assim, Sidney, isso é a crase. E não é. Na verdade, esse camarada aqui, para você que já sabe e você que ainda não sabe, vai saber agora, isso aqui é um acento grave indicativo do fenômeno de crase. E o que é o fenômeno de crase? O fenômeno da crase é um fenômeno de fusão entre duas vogais idênticas. Então aqui, eu vou ter a fusão do A com outro A. Agora, isso daqui não é o único processo que faz com que isso caia sempre nas provas de concursos públicos. Na verdade, quando eu falo de crase, eu tenho diversos casos de crase, tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas. Só para citar como exemplo, a palavra dor que a gente conhece hoje em dia, ela já foi dolore, depois passou a dolor, depois a dor, até chegar à palavrinha como nós conhecemos, dor. Então, turma, quando chegou nesse momento aqui, dor, o que eu tinha aqui, duas vogais idênticas, e para se transformar na palavra dor, o que houve? Uma fusão entre duas vogais idênticas, isso é crase. Agora, será que isso daqui vai cair na tua prova de concurso público? Claro que não, a não ser que você vai fazer uma prova de especialização, mestrado ou doutorado na área de letras, ou que você já seja professor de língua portuguesa e vai fazer uma prova para o estado, para o município ou então para uma escola federal. Agora, se não for o caso, com certeza não vai cair isso na tua prova. Agora, por que este outro assunto aqui de crase cai bastante? Vamos lá. Aqui é um processo fonológico, beleza? É a fusão de duas vogais idênticas. Só que não é só isso. E geralmente o aluno falante comum, ele acha que é apenas isso, um processo fonológico. E é por isso que ele erra no dia da prova, porque ele acha que esse acento aqui se deve a uma força no A que na verdade não existe. Aí quando ele vai falar o A, quando ele sente que tem uma força maior, ele acaba confundindo, achando que aquilo realmente existe e ele acaba colocando um acento grave. E gente, esse processo de crase aqui não é só um processo fonológico, também é, mas é um processo morfológico e também um processo sintático. Morfológico porque eu tenho duas classes gramaticais aqui. Eu tenho uma preposição e eu tenho um artigo. E por que é sintático? Porque, gente, para esta preposição existir, o termo anterior tem que exigir
esta preposição. Então, se é um processo de exigência, é um processo de regência, é um processo sintático. Então, isso daqui se deve ao fato de cair muito em concursos públicos. Agora, vamos trabalhar um negocinho que vocês aprenderam na época da escola, que foi um macetinho. Porque é o seguinte, eu vou ensinar hoje para vocês todos os casos, mas turma, para que haja crase, basta eu conhecer o anterior, tem que exigir a preposição a e o termo posterior admitir o artigo a. Logo mais, a gente vai ver isso nessa aula mesmo. Então, olha só. Se liga só o que vai acontecer aqui. Na época da escola, qual foi o macete que nós aprendemos? Nós aprendemos isso daqui, ó, substituir o a pelo ao. Caso isso ocorresse, eu iria saber que realmente tem um acento grave indicativo do fenômeno de crase. Didaticamente falando, que eu teria um a craseado. E isso foi um macete que nós aprendemos na época da escola. Detalhe, não é um macete, é apenas a constatação da regra geral. Aí, quando eu tenho esse ao, observa o que é o ao. O a é a preposição a e o o é o artigo o. Por que eu tenho o artigo o? Porque é uma palavra masculina. Então, se for uma palavra feminina, eu vou ter o artigo a. Então, nós vamos trabalhar em cima desse processo aqui para que você possa entender como é que se faz uma questão de crase, tá? Então, vamos lá, vamos para o primeiro slide para você poder entender isso daqui, meu companheiro. Já está aí no teu material, se não tiver, aliás, está, mas pega e vai sempre escrevendo, tá? Uma dica que eu sempre dou para o meu aluno é trabalhar a videoaula como se fosse realmente uma aula presencial. Pegar e copiar, fazer as devidas anotações, que assim ele vai massificando o conhecimento. Então vem aqui comigo, ó. Regra geral, haverá crase sempre que o termo anterior exigir a preposição a e o posterior admitir o artigo a. Então, turma, por que muita gente erra no dia da prova? Porque o aluno ele tem o hábito de olhar só para o termo anterior. E a banca sabe disso. Então, o camarada coloca o termo anterior exigindo a preposição a. Aí, o que acontece com o candidato? E tem crase, ó, está exigindo a preposição a, mas ele esquece de olhar para o termo posterior. Aí, às vezes, o termo posterior é uma palavra masculina, ou então uma palavra no plural, um pronome que não admite artigo e, consequentemente, não haverá a crase. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar aqui agora. Então, se liga só. Olha essa frase. Eu me referi à diretora. Aqui você já está vendo que tem um processo de crase. Beleza. Tem duas vogais idênticas. No caso aqui, para haver a crase, tem que ser as duas vogais, o a. O a preposição mais o artigo. E como é que eu sei que tem preposição e tem artigo? Eu tenho que olhar para o termo anterior e para o termo posterior. Alguns autores vão chamar o termo anterior de termo regente e o termo posterior de termo regido, mas é uma mera questão de nomenclatura. Então, o que eu vou fazer quando eu ficar na dúvida se tem ou não tem um acento grave indicativo de crase? Eu vou olhar para quem aparece antes do A e para quem aparece depois do A. Então, eu vou chamar de termo anterior e termo posterior. Então, vamos lá. Eu me referi. Quem se refere a alguém. Então, o termo anterior, ele exigiu a preposição a. Aí eu vou olhar para o termo posterior e ver se ele realmente admite o artigo a. Aqui no caso, o termo posterior é a palavra diretora. E a palavra diretora, eu já bem sei, é um substantivo feminino que admite o artigo feminino a. Então, por isso, eu vou ter a fusão da preposição a mais o artigo a. Consequentemente, eu terei o a craseado, ou seja, o fenômeno da crase. Agora, se liga. Se no dia da prova você não tiver calma e tranquilidade para avaliar nesta perspectiva, o que você vai fazer? Você vai fazer aquele macetinho que, na verdade, é apenas uma constatação da regra geral. Ah, professor, mas eu vou lembrar. Não, nem sempre você lembra de tudo isso, porque de vez em quando nós fazemos provas em locais que não são tão adequados assim. Então, você está sentado numa janela, batendo sol, te atrapalhando ali. Geralmente a prova é domingo, está rolando um pagodão, e aí você está escutando a Alcione, aquilo vai te dispersar. Então, o que você vai fazer? Você vai recorrer a um macetinho.
de forma muito, lúcida. Então vamos lá, eu estou na dúvida se tem ou não tem esse acento grave aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir a palavra feminina por uma palavra masculina. Então aqui, ó, eu me referi à diretora. Não sei se tem ou não tem crase, então coloca diretor. Aí como é que você vai fazer? Eu me referi a diretor ou diretor ou ao diretor? Eu me referi ao diretor. Quando você fez este macete e percebeu, opa, se tem ao, é porque eu tenho crase. Na verdade, foi apenas a constatação da regra geral, em que você tem o a, que é uma preposição, que foi exigida por quem? Pelo termo anterior, e você tem um artigo o, que foi Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ah, mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha que é para você baixar o material. Tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.